galerinha, agora a gente vai para o segundo exercício que aborda os conceitos de propriedades específicas da matéria, mais especificamente sobre ponto de ebulição e ponto de fusão da matéria. Então, a gente vai resolver juntos, ou se vocês preferirem, dá uma pausinha, tenta resolver, dá uma olhadinha no material e depois retoma. Mas eu vou resolver passo a passo cada alternativa para a gente conseguir compreender juntos. Vamos lá? Então, o ponto de fusão e ebulição são propriedades físicas e, através delas, podemos saber qual o estado de agregação da matéria. De acordo com essas informações, identifique qual o estado físico, respectivamente, dos materiais abaixo, na temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que o exercício está me pedindo? Para fazer a análise desses três materiais a uma temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, ele me deu o ponto de fusão e ele me deu o ponto de ebulição de cada matéria, de cada material. Eu vou analisar a partir de uma temperatura de 25 graus Celsius em qual estado físico que ele vai estar. Se é o estado líquido, sólido ou gasoso. Só para retomar, o estado líquido, ele possui uma forma variável e o seu volume, ele é constante. O estado gasoso, ele possui a sua forma e o seu volume variável. Por quê? O estado gasoso, ele consegue preencher o ambiente inteiro ou ele consegue ser comprimido por um recipiente menor. Então, por isso que ele tem a sua forma e o seu volume variáveis. Já o estado sólido, ele possui o seu volume e a sua forma constante. Por quê? Se eu tenho um cubinho de gelo e se eu permanecer esse cubinho a uma temperatura de 0 graus Celsius e colocar, por exemplo, em cima de um prato ou dentro de um copo, esse cubinho ele não vai tomar forma nem do prato, nem do copo. Agora, se eu derramar uma garrafinha de água dentro de um prato, dentro de um copo, e deixar um pouquinho dentro da garrafa, a forma de cada recipiente ela é diferente. Então, com isso, a gente vai perceber que o líquido, ele absorveu esse formato do recipiente. Por isso que a sua forma é variável, mas o volume é constante. Sabendo disso, agora a gente vai voltar para o exercício e vai classificar cada um deles. Então, o material A, ele está a temperatura de 25 graus Celsius. A temperatura de fusão dele é 20 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, aliás. E a temperatura de ebulição é 40 graus Celsius. Se eu estou numa temperatura de 25, vocês concordam comigo que eu estou no meio termo? Sim, eu não estou nem sólido, nem estado sólido, e nem estado gasoso. Eu estou no estado líquido. Por quê? Para esse material estar no estado sólido, ele precisa estar nessa temperatura. E para ele estar no estado gasoso, ele precisa estar nessa temperatura. E para eu estar no estado líquido, eu preciso estar no intermédio dessas temperaturas. Por isso que o meu material lá, ele está no estado líquido. Então eu vou anotar aqui do ladinho para depois a gente olhar as alternativas. Já o material B, ele precisa estar numa temperatura de 250 ou menos para ele estar no estado sólido, numa temperatura de ebulição de 500 graus ou mais para ele estar no estado gasoso. E ele precisa estar numa temperatura entre essas duas para ele estar no estado líquido. Então, se eu estou numa temperatura de 25 graus Celsius, eu estou numa temperatura menor que o meu ponto de fusão. Se eu estou numa temperatura menor que o meu ponto de fusão, eu estou em qual estado? Estado sólido. E o meu último material precisa de uma temperatura de menos 10 graus Celsius para estar
no meu estado sólido e numa temperatura de 10 graus Celsius para eu estar no meu estado gasoso. Se eu estou numa temperatura maior que a minha temperatura de ebulição, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu material está no estado gasoso. Tem alguma alternativa que une essa ordem? A, líquido, B, sólido e C, gasoso? Tem. E a minha letra A? Líquido, sólido e gasoso. Viram como é fácil?